Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 17 anos de idade e faço parte da equipe da Investins. E nesse vídeo aqui você vai aprender como surgiu a ideia do nosso projeto e da nossa empresa e o que a gente faz atualmente. Tudo começa aos meus 13 anos de idade. Vamos lá, Renan. Renan, você lembra quando eu tinha 13 anos de idade? Lembro. Como era aos 13 anos de idade? Assim, o pouco que você se recorda. Você era muito mais feio. Muito mais feio? Tá, então eu vou levar isso como um elogio, porque agora eu me senti mais bonito depois desse argumento do Renan. Cara, aos 13 anos de idade, o que eu fazia era, eu ia pra escola e eu jogava bola, beleza? Eu ia pra escola e jogava bola. Cara, eu nem conhecia o mercado financeiro naquela época, não fazia ideia o que era investimento. Investimento é uma coisa engraçada, porque assim, você não sabe exatamente o que é investir, mas você tende a pensar que você sabe o conceito de investir. Isso é uma coisa que eu percebo e eu percebi na minha história e eu percebo na história de muitas pessoas. Enfim, tudo começa aos 13 anos de idade. E aí, da onde veio a vontade e o interesse pelo mercado financeiro? Então, um belo dia, na casa de um conhecido, junto com a minha mãe e com o meu irmão pega o celular e fala: David, investi o meu dinheiro. Eu olho aquilo, olho o celular do meu irmão, essa cena, faz essa cena, Renan. Eu olho assim pro meu irmão olha pra mim e eu falo: o quê? O que você fez? Você investiu o quê? E ele fala: investi meu dinheiro. Só para você entender, o meu irmão, ele é 8 anos mais velho do que eu, é o Wesley. Então ele começou a trabalhar desde muito cedo, ali, com uns 15 anos de idade, ele já se inseriu no mercado de trabalho. E com isso, no mercado de trabalho, você acaba conhecendo muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas elas acabam te apresentando muitas outras coisas. E nesse caso, as pessoas que meu irmão conheceu no mercado de trabalho, apresentou assim de uma forma resumida, de uma forma rasa para ele, o mercado financeiro. E aí ele me mostrou: ó, David, investi aqui num CDB. E aí eu olhei: CD o quê? Meu Deus, o que é isso? Mas eu achei interessante, eu tinha umas moedas no cofrinho, nessa época eu acho que eu tinha uns 300 reais de moeda no cofrinho. Sim, eu tinha 300 reais de moeda no cofrinho. Me diga aqui embaixo se você já teve dinheiro ou se você ainda tem dinheiro no cofrinho. Já teve dinheiro no cofrinho, Renan? Já. Ainda tem? Não. Ah, ainda bem, pô. Seu dinheiro tá onde? Tem que estar investido, pô. No cofrinho a inflação acaba acabando com o poder de compra. E aí, cara, eu me interessei por esse universo. Eu falei: pô, vou estudar, eu quero investir ali minhas moedas, eu quero pegar ali do cofrinho, eu quero investir nesse tal de CDB aí que meu irmão investiu também. Aí fui estudar, e quando você não tem muito conhecimento, não sabe exatamente cursos, enfim, você vai para onde? Você vai para a internet. Então eu fui para o YouTube, assim como você está no YouTube agora aprendendo, eu fui para o YouTube também aprender. E ali eu conheci o Primo Rico, o Thiago Nigro, eu conheci a Natália, inclusive aqui ó, a gente tem um livro da Nath, e ó, aqui tem uma surpresa muito legal, porque é um livro assinado, ó. A gente tem um livro da Nath assinado, inclusive. Aí fui conhecer a Natália, não, conheci o canal da Natália, o Me Poupe, inclusive aprendi muito com ela. Nath, me nota algum dia. Conheci o Nigro também, aqui ó, Thiago Nigro. Enfim, fui conhecendo o pessoal e eu fui estudando. Só que aqui uma coisa interessante para eu falar para vocês é que no começo eu tinha muita dificuldade, cara, para entender todos esses conceitos. Era muito difícil entender o que era um simples CDB, entender o que uma taxa Selic causava na economia, ou entender o que era uma inflação. Eu não fazia ideia, não compreendia, era muito difícil. Era muito diferente da minha realidade, aqueles temas. Mas de tanto eu insistir em querer entender aquele negócio, de tanto eu assistir vídeo todos os dias, a todo momento, sobre esse mercado e esse mundo, esse universo que a gente não conhece, eu fui me interessando. E eu comecei a entender algumas coisas. Comecei a entender o que era um CDB, o que era um CDI, o que era um LCI, um LCA, o que era uma taxa Selic. Comecei a entender esses termos tão complicados no começo. E aí comecei a estudar. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a estudar. E o mercado financeiro é assim, você começa a estudar, você pode até não estar entendendo nada, mas sempre você tem aquela sensação de tipo: cara, negócio importante, hein? É exatamente isso, essa é a mesma sensação. Esse negócio é importante, eu até não tô entendendo, mas eu acho que é importante, vou continuar vendo. E comigo não foi diferente.
E aí eu comecei a ensinar o meu irmão, o mesmo que tinha me apresentado ao mercado financeiro através de um CDB que ele tinha aplicado o dinheiro dele. Eu comecei a ensinar ele algumas coisas que eu vinha aprendendo. Então eu comecei a ensinar. Ele não tinha um conhecimento tão vasto, tão grandioso. Ele tinha um conhecimento mais raso, mais resumido, que foi o que ele aprendeu com o pessoal do trabalho dele. E eu comecei a ensinar ele. E aqui eu tive uma lição muito importante, pessoal. A lição que eu obtive aqui, nessa parte da minha jornada, foi que quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Tanto é que eu faço isso até hoje. Hoje eu vou nas escolas, a gente vai nas escolas falar com o pessoal e eu tento sempre ensinar o que eu aprendo. Eu acho que isso é uma coisa fascinante e é muito importante a gente fazer isso de alguma forma. Eu acho que o conhecimento, muitas vezes, ele vale muito mais que dinheiro. O conhecimento ele pode mudar sim vidas, assim como mudou o rumo da minha vida. E aí, pessoal, fui ensinando meu irmão. E aí foi um pouco engraçado, porque eu ensinava meu irmão, aí depois de um tempo eu comecei a falar pro Renan sobre o mercado financeiro, com alguns amigos da escola. E depois eu comecei a ensinar os meus professores. Era um tanto quanto engraçado mesmo. De segunda a sexta eu aprendia matemática básica com meu professor de matemática, e de sábado e domingo eu ensinava ele a investir. Ficava meio perdido, né? Poxa, o cara sabe de todas essas fórmulas complexas da matemática, ensina isso aí para um monte de jovem, e investir, que é tão simples quanto não parece, o cara não sabe fazer. E aí eu fui ensinando os meus professores. E aqui já foi nascendo uma vontade de fazer algo maior, algo melhor para eles. E aí era interessante porque alguns desses professores, eles olhavam para mim e falavam: David, você tem que criar alguma coisa, você tem que fazer um curso, você tem que vender o seu conhecimento, você tem que expor isso aqui para mais pessoas. E eu ficava pensando internamente, tá, eu até entendo, talvez faça sentido, mas será que as pessoas elas vão querer ouvir um jovem de 13 anos? Naquela época eu tinha 13 anos. Será que alguém vai querer ouvir um jovem de 13 anos de idade sobre dinheiro? Um cara que nem trabalha ainda, falar sobre dinheiro. Então eu tinha o pé atrás, sabe? Por ser tão jovem ainda. Mas depois essa insegurança ela acabou passando. E aí depois de um tempo eu criei um canal no YouTube chamado Jovens em Investimentos. Foi o primeiro canal no YouTube nesse segmento. Para você que não sabe, o Renan lembra dessa época, porque ele também participou. Eu já tive um canal no YouTube quando era pequeno, quando eu tinha 11, 12 anos. Era um canal de vlog, e eu fiz alguns vídeos lá. Ainda tenho esses vídeos. Hoje em dia eles não estão mais públicos, mas quando eu ficar famoso eu vou liberar esses vídeos pro pessoal assistir. Aí tem um vídeo do Renan lá também, que a gente gravou. Lembra, Renan? Não lembro. Vídeo histórico. O tema era... Eu não lembro qual era o tema, acho que era Páscoa. Páscoa, rico versus pobre, tema de Páscoa. A gente já tinha essa noção aí de classe social e tal. Enfim, pessoal, eu criei o meu primeiro canal voltado à educação financeira depois de um tempo, depois de tantos professores falarem e eu refletir. E aí, o que eu fazia aqui? Eu escrevia roteiro, gravava no celular, editava no celular e o resultado saía ruim, saía horroroso. E eu ficava um pouco triste por isso, porque eu tinha, querendo ou não, eu tinha um trabalho totalmente extenso, um trabalho cansativo em fazer o vídeo, em produzir o vídeo todo, e o resultado saía ruim ainda, saía inferior. Eu sabia que eu podia fazer mais. E aqui também, eu fiquei um pouco desanimado, né, quanto a isso, poxa, não sei se isso aqui é pra mim. Mas aí teve um grande ponto de inflexão. O Flávio Augusto fala disso, né? O ponto de inflexão. Inclusive, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre quem é Flávio Augusto, que eu acabei de citar, a gente tem um vídeo dele aqui no nosso canal que a gente cita um pouco da história dele. E aí aqui eu tive um ponto de inflexão, que foi o seguinte: eu comecei a conversar com o meu amigo, o João, que hoje ele faz parte da nossa equipe, da Investins. Eu comecei a conversar com ele sobre negócio, sobre empreendedorismo. Comecei a ensinar ele, a aprender algumas coisas com ele também. E aí eu tive uma sacada, eu falei assim: João, eu ia viajar no final do ano, assim, a gente tava conversando no Discord na época. Eu falei: João, eu vou viajar aqui no final do ano, mas quando eu voltar a gente vai abrir um Instagram para falar sobre empreendedorismo e dinheiro, beleza? Educação financeira. E ele falou: beleza, David, combinado. E aí ficou por isso. Aí eu viajei e tal, e aí nas minhas férias desse ano lá específico, eu tava refletindo. Já conheci o Renan, já conheci a Emily, já conheci a Alessandra, já conheci o João. E eu refleti, eu falei: poxa, o que eu mais ficava triste na época que eu tinha meu primeiro canal, Jovens em Investimentos, era que eu tinha que fazer tudo e o resultado saía ainda ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer pessoas jovens
meus colegas que são muito bons em coisas que eu não gosto de fazer ou em coisas que eu não sei fazer. E aqui veio a ideia, vou chamar a Emily para escrever, para me ajudar a escrever roteiro. Vou chamar a Alessandra na época para me ajudar com essa coisa de edição, de canvas, de post para o Instagram e afins. E vou chamar o João para me ajudar a pensar em estratégias e tudo mais. E aí eu volto das férias, eu faço uma reunião com eles numa terça-feira à noite, eu acho que numa terça-feira às 7 horas da noite. Nessa época o Renan não estava ainda na nossa equipe. Eu apresento a proposta para eles topam de cara. E aí a gente começa a produzir alguns posts no Instagram, vem a ideia do nome foi da Alessandra na época. Ela teve essa sacada de investimentos para jovens e tal. E aqui a gente foi trabalhando no começo. No começo não aparecia muito, tinha um pouco de vergonha, não sabia exatamente como fazer, o que fazer, mas a gente deu o primeiro passo, e o primeiro passo é muito importante, porque o primeiro passo mostra que você nunca está quase pronto. O primeiro passo mostra que você não está pronto. Tem uma frase que diz que se você começar um negócio e ele der muito certo de primeira, você demorou muito tempo para começar esse negócio ou esse projeto. E querendo ou não, isso é muito verdade, porque a gente começou lá e, cara, o resultado não era tão bacana quanto a gente gostaria. Mas isso demonstrou que a gente estava tentando, a gente estava buscando alguma coisa a mais. E foi isso que fez a gente chegar a esse nível que a gente está hoje, de ir nas escolas, de palestrar, de ter seguidores no Instagram, de começar a produzir conteúdo aqui no YouTube, de começar a crescer no YouTube e afins. E aí o tempo foi passando, pessoal. Nesse processo, aí a gente fundou a Investins ano passado, em abril, aí mais ou menos 1 ano e meio, aproximadamente, a gente trouxe mais pessoas, algumas pessoas que estavam no começo, como a Alessandra, acabaram saindo do projeto também, e hoje a gente tem uma equipe formada por eu e mais 4 jovens. É eu, o João, o Renan e a Emily, e a Ana Carolina. É eu e mais 4 pessoas, 4 jovens. Todos nós somos estudantes de escola pública e cada um contribui de alguma maneira para o nosso projeto. Agora que vocês já conhecem um pouco de como surgiu a ideia da Investins, se alguém hoje me perguntasse, David, qual é o objetivo da empresa de vocês, do projeto de vocês? Me defina isso em poucas palavras, em uma frase só. Eu olharia para essa pessoa e diria o seguinte: é levar esperança para a juventude brasileira. E não só para os jovens, a gente gosta muito de falar com os professores, com os adultos, mas a gente tem um foco atualmente em jovens, ou melhor, a gente tem um projeto hoje focado em jovens. E de que forma a gente leva esperança? Eu costumo dizer, e eu acho que essa frase faz total sentido, eu costumo dizer que a gente leva a informação que muitas vezes não chega. O mercado financeiro, ele não é complexo. Ele não é difícil de ser compreendido. No começo, assim como eu comecei, é um pouco complicado. Mas depois de um certo tempo, você vai pegando jeito. A grande questão é que essa informação não chega até você. Não chega. Ou se chega, chega muito tarde. Quando você já está com 30, 40, 50 anos de idade. Então, a gente leva essa informação até as pessoas que precisam dessa informação e que nem sabem que ela existe. A gente vai nas escolas e a gente apresenta essas informações. A gente leva o conhecimento que muitas vezes a escola ela acaba não conseguindo levar para os jovens. E hoje, pessoal, a gente tem 3 frentes basicamente. A gente tem a frente de palestras. Então, eu vou até ler aqui o que está escrito. A gente realiza palestras em escolas, faculdades, de uma forma contagiante, motivacional e bem interativa. Você concorda com essa definição que alguém escreveu aqui, Renan? Sim. Você concorda mesmo? Sim. Eu super concordo, cara, porque, velho, eu sinto que a gente consegue sim se conectar com o jovem que tá ouvindo, você não acha? Sim. Porque, cara, a gente é jovem também e a gente é como eles. E é isso, pessoal. Renan, eu vou até pedir para ele colocar. Renan, coloca algumas fotos aí das nossas palestras que a gente já foi, só pro pessoal ver que eu não tô mentindo, que eu não tô falando baboseira. E também pro pessoal ficar com gostinho.
Pessoal, caso vocês tenham interesse em levar a nossa palestra para a escola de vocês, ou para a faculdade de vocês, ou para a empresa de vocês, ou para alguma instituição que vocês fazem parte, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Clicando nesse link, você vai observar lá a nossa palestra, nosso material institucional, nosso objetivo, e lá também vai ter o número, o telefone de contato para você entrar em contato conosco. A nossa segunda frente é o nosso curso. A gente lançou recentemente o nosso primeiro serviço digital, o DPV, o da Escola para a Vida, que é um curso focado em jovens. Esse curso em específico, ele é focado em jovens. O nosso projeto, ele não é um projeto só para jovens. Ele é um projeto para jovens e adultos. Mas nesse caso, no DPV, da Escola para a Vida, é um curso, é um produto digital focado somente em jovens, beleza? E aqui a gente basicamente fala sobre dinheiro, mercado financeiro, socioemocional, mentalidade e empreendedorismo. São aulas super curtas e é bem bacana de vocês também talvez conferirem o nosso conteúdo. Vou deixar também o link do nosso curso, da página de venda, aqui embaixo e no comentário fixado. E a nossa terceira frente, a primeira é a palestras, a segunda é os cursos, e a nossa terceira frente é essa que você está aqui agora, é o digital. Então a gente trabalha ativamente todos os dias no Instagram, a gente está bem empenhado aqui no YouTube também, para cada vez mais agregar valor para a vida dos brasileiros, para agregar valor para a sua vida e para a vida de outros milhares de jovens e adultos ao redor do nosso país. Basicamente, pessoal, essas são as três principais frentes atual do nosso projeto, da Investins. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre o que a gente anda fazendo, quais são os novos projetos, as novas iniciativas? Eu acho que é interessante, Renan, o pessoal, não sei se você concorda, eu acho que é interessante o pessoal ir lá no nosso Instagram, no @investins_7 e seguir a gente lá. Além também de seguir a gente aqui no YouTube, a gente está no TikTok também, a gente está no Twitter também. Inclusive, pessoal, é muito importante vocês acompanharem a gente em todas as redes, porque às vezes um conteúdo que vai para o Instagram acaba não vindo para o YouTube, e às vezes um conteúdo que está aqui no YouTube acaba não indo para o Instagram. Então é muito importante vocês estarem em diversos locais para vocês acompanharem realmente tudo que a gente vem fazer. Para finalizar, pessoal, de forma resumida, o nosso principal objetivo é falar sobre educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e sermos realmente um espelho para a juventude brasileira. Afinal, a gente saiu de onde a maioria sai e de alguma forma a gente está tendo resultados que a maioria deles ainda não tem. Mas por que a gente está tendo esses resultados? Porque a gente está fazendo coisas diferentes. Não adianta você fazer a mesma coisa, aprender as mesmas coisas e querer um resultado diferente das outras pessoas. Isso não existe, isso nunca vai existir. Para você ter resultado diferente, você precisa necessariamente pensar e agir de forma diferente da maioria. Para finalizar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com uma amiga ou um amigo para fazer do mundo um lugar melhor e para eles conhecerem que existem sim jovens brasileiros que estão mudando o país de alguma forma. Pessoal, até a próxima!